Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos ver em matemática o sistema monetário brasileiro, certo? Só recordando um pouco a história, antigamente quando não existia o dinheiro, né? Eu acho que vocês vão lembrar do vídeo de oficina de negócios, que quando não existia o dinheiro, as pessoas elas tiveram a necessidade de compra, né? E de que forma elas faziam essa compra, né? Se elas necessitavam de algo, elas tinham que trocar, era por meio da troca do que tinha pela necessidade do algo novo, certo? Ou seja, naquele tempo, quando não existia esse sistema, né, quando não existia o dinheiro, as pessoas elas trocavam, né, faziam uma troca, era o chamado escambo. Se eu necessitava de algo, eu pegava algo que eu tinha e ia trocar pelo aquilo que eu estava necessitando naquele momento, certo? Então, o escambo era uma forma de troca, certo? Era uma espécie de compra e venda daquela época, certo? Hoje nós temos, né, o nosso sistema monetário, né? Ou seja, esse sistema monetário ele pode ser definido como sendo o conjunto de moedas, né, em circulação em um determinado país, ok? Então, eu vou mostrar aqui que desde no início do século XX, né, o Brasil ele adotou 9 sistemas monetários, ou seja, o Brasil ele já teve 9 moedas diferentes, certo? É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu disse, pessoal, o nosso país, né, no século XX, ele adotou novos sistemas, né, monetários, né? Ou seja, nós já tivemos 9 moedas diferentes, ok? A primeira lá em cima temos o mil-réis, ok? Do lado nós temos o cruzeiro em 1942. Em 1965 tivemos o cruzeiro novo. Em 1970 o cruzeiro. Em 1986 o cruzado. Em 1989 o cruzado novo, ok? Em 1990, o cruzeiro, certo? Em 1993, o cruzeiro real, certo? E por fim, em 1994, nós tivemos o real, que é a nossa atual moeda, certo? Então, nós tivemos 9 sistemas monetários, certo? 9 moedas diferentes. E a atual, né? O nosso dinheiro atual se chama real, certo? O nosso dinheiro, pessoal, ele é dividido, certo? Tanto em moedas quanto em cédulas, certo? Então, nós temos aí, ó, R$1, R$2, R$5, 20, R$10, R$100 e R$50, certo? Lembrando, pessoal, que essa cédula de R$1, ela já não circula mais no país, certo? Ela foi substituída por essa cédula de R$2, ok? Então, o que a gente vai ver de R$1 é a moeda, certo? A moeda, certo? Ainda temos temos como R$1, certo? Agora, essa cédula de R$1, ela não circula mais no nosso país, certo? Ela foi substituída por essa de R$2, ok? Então, essas são as nossas cédulas, certo? Do real, ok? Nós já vimos as cédulas, né, do nosso real, ok? Do nosso sistema. E aqui nós temos as nossas moedas, certo? Temos a moeda de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo, certo? Ao longo do tempo, pessoal, essas moedas elas foram sofrendo modificações, alterações. Para quê? Tanto as moedas quanto as cédulas. Para tornarem as moedas e as cédulas mais seguras, pessoal, para evitar a falsificação, certo? Então, todas as moedas e todas as cédulas, ao longo do tempo, né, desde que o real se tornou o sistema monetário, né, fixo do nosso país, as moedas e as cédulas, elas sofreram alteração ao longo desses anos, né, para tornar esse dinheiro mais seguro e evitar a falsificação, certo?
Então, pessoal, a atividade de vocês vai estar relacionado, certo, ao sistema monetário brasileiro, certo? Ou seja, vocês vão fazer a leitura de cédulas, fazer a leitura de moedas, né, na atividade de vocês. Vocês vão relacionar a escrita, certo, com a palavra por extenso, né, da quantidade tanto de cédulas quanto de moedas. Vocês vão realizar cálculo, né, relacionado ao sistema monetário brasileiro. Vão ver, perceber, certo? Os valores de produtos diferentes, certo? Tudo relacionado ao sistema monetário brasileiro. Então, vocês vão fazer a leitura das questões, certo? E resolver de acordo com o que está se pedindo, certo? No livro de ciências hoje, pessoal, nós vamos recordar, certo, o que é a fotossíntese, que foi o que a gente viu nas orientações passadas, certo? Então, a gente vai recordar como é esse esquema, certo? A fotossíntese, pessoal, ela significa um processo biológico realizado através da clorofila presente nas plantas verdes, certo? Que através da energia solar, o esquema mostra aí, certo? Absorve água, ok? E o dióxido de carbono na atmosfera, que são transformados em energia química, certo? E simultaneamente, quando esse processo acontece, é liberado o oxigênio, certo? Na atmosfera e renova esse ar, certo? Ou seja, a planta ela capta esse gás carbônico e libera o oxigênio nesse processo, certo? Ou seja, para simplificar aqui o esquema, a fotossíntese é o processo realizado pelas plantas, certo? Para que haja uma produção de energia necessária para que elas possam se manter vivas, certo? Por quê? Porque é através desse processo, pessoal, que elas produzem o seu próprio alimento. À medida que a planta ela faz esse processo, né, biológico, entre captar o gás carbônico e liberar o oxigênio, ela está produzindo o seu próprio alimento, certo? Então, ela necessita dessa água, como o esquema aí mostra, né? Juntamente com o gás carbônico, ela libera esse oxigênio, certo? E ao mesmo tempo que esse processo ele é realizado, ele necessita da energia solar, certo? Então, mais uma vez, fotossíntese é o processo realizado pelas plantas, né, para que haja a produção necessária para elas se manterem vivas, ou seja, para elas produzirem o seu próprio alimento. Ou seja, ela capta esse gás carbônico, certo? Juntamente com a água e a energia solar, ela produz o seu alimento e simultaneamente ela libera o oxigênio, certo? Tão necessário para a vida do ser humano, ok? Aqui, pessoal, nós temos o mesmo esquema, certo? Ou seja, temos a planta, ok, aqui, ela absorvendo a água, certo? Captando o gás carbônico, recebendo a energia solar, certo? E realizando esse processo biológico. Ou seja, é através dessa glicose, né, das folhas, que ela vai captar esse gás carbônico, né, juntamente com a água, certo? E a luz solar, realizar a fotossíntese, né? Que é o processo, né, de energia necessária para ela se manter viva e produzir o seu alimento e simultaneamente ela está liberando o oxigênio, ok? Então, à medida que ela capta o gás carbônico, né, da atmosfera, juntamente com a energia da luz, a energia solar e a água retirada do solo através da raiz, certo? Ela vai realizar o processo de fotossíntese, né, que é a produção do seu próprio alimento e ao mesmo tempo liberar o nosso oxigênio que é tão necessário para a vida do ser humano, certo? Então, esse processo aqui é o processo de fotossíntese, na qual ela produz o seu próprio alimento e também faz essa troca de gases, né? Captando o gás carbônico e liberando o oxigênio para todos nós, ok? No livro de ética hoje, pessoal, nós vamos ver um texto falando sobre a flora, certo?
Semana passada nós vimos a fauna, certo? Que é essa riqueza, né, de diversidade animal, ok? Então, são dois temas importantíssimos que tem no livro de ética de vocês. Semana passada nós vimos a fauna, certo? E hoje vamos ver a flora. Mas antes, vamos recordar o que é a fauna, certo? Então, pessoal, a fauna brasileira, ela envolve o conjunto de espécies animais distribuídas por todo o território brasileiro, né, que vivem numa determinada área, floresta, país e ecossistemas específicos, certo? A nossa fauna brasileira, pessoal, ela é riquíssima, não é? Nós temos, lembrando, né, do livro de geografia, nós temos 5 regiões, né? E nessas 5 regiões, pessoal, a fauna ela é altamente rica na diversidade dos seus animais, certo? Então, lembrando, né, que a fauna é o conjunto de espécies de animais diferentes, certo? Da nossa região, do nosso território, ok? E o que é a flora? A flora, pessoal, é o conjunto de espécies vegetais, né, entre plantas, árvores, de uma determinada região ou ecossistema específico, certo? Esse termo ele é muito utilizado em botânica, ou seja, a flora numa determinada região ela pode ser muito rica, né? Isso quer dizer que há uma variedade imensa de espécies, certo? Então, a flora, lembrando que é o conjunto de espécies vegetais e a fauna é o conjunto de espécies animais. Então, pessoal, é importante lembrar que tanto a fauna quanto a flora, elas são importantíssimas para o nosso planeta, para o equilíbrio desse planeta. Então, é preciso que hoje a gente tenha consciência de preservar tanto a fauna quanto a flora, porque eles são fundamentais para esse equilíbrio mundial, certo? Então, vocês vão fazer a leitura do texto do livro de ética de vocês e vão responder as atividades de acordo com o texto e com as orientações aqui, certo?